quando eu quero fazer esse tipo de comparação, eu tenho que ter repetições. Quanto mais repetições eu tiver, melhor é. Então, eu quero comparar o manjericão produzido, vamos supor, comercialmente utilizando adubo químico da indústria química, e quero ver o manjericão que vai ser cultivado via orgânico. Será que tem diferença? Sendo da mesma variedade. Será que tem diferença na química dos dois? Ao mesmo tempo? Colhido na mesma hora, no mesmo dia? Então, neste caso, eu tenho que utilizar o quê? Repetições. Então, eu não posso pegar um único cromatograma de cada um. Eu tenho que pegar o quê? Vários cromatogramas. E esses cromatogramas têm que ser verdadeiros, tem que ser de amostra. O que a gente chama de amostra verdadeira? Eu vou cultivar no espaço uma repetição, no outro espaço outra repetição, no outro espaço outra repetição. Eu vou fazer 5 repetições. Então, coloquei 5 repetições utilizando adubos da indústria química. Vou fazer as outras 5 repetições utilizando a adubação orgânica. Aí eu vou coletar eles no mesmo dia, no mesmo horário, vou fazer os mesmos procedimentos, vou extrair o óleo, vou fazer as 5 análises. Aí eu vou ter 5 de um, 5 de outro. Aí agora eu posso fazer comparação. Eu vou comparar porque eu tenho o quê? Repetições. Isso está claro para vocês? Vocês fizeram quimiometria, estatística, alguma coisa do tipo assim? Professor, eu não tive quimiometria, não. Estatística aí há 12 anos atrás. Mas a gente dá um jeito. Mas está claro isso para vocês, que para comparar eu tenho que ter o quê? Uma amostra que seja o quê? Representativa. E isso não pode ser uma única. Eu tenho que ter pelo menos o quê? Uma triplicata. Ponha isso na cabeça. Eu tenho que ter no mínimo 3. Tem que ter 3 de um, no mínimo 3 de um, 3 de outro. O ideal é que você tivesse o quê? 10, 20. Mas por que a gente não consegue usar o ideal? Eu tenho uma limitação humana e tenho uma limitação de laboratório. Então, determinadas coisas eu não consigo fazer num dia 50 amostras. Então, não tem como eu fazer 25 repetições de um, 25 repetições de outro. Eu não vou ter aparelho. Aí eu começo a fazer num dia, passo a semana inteira fazendo. O que eu fiz na segunda-feira já é diferente do que eu fiz na sexta. Entendeu? Então, tem certas coisas que a gente vai ter sempre que estar adaptando. Então, uma das coisas que a gente pode fazer aqui, ó, vou comparar no mínimo uma triplicata. Eu quero comparar química de alguma coisa com outra coisa. Então, eu tenho que ter no mínimo o quê? Triplicata de A, triplicata de B. Isso está claro para vocês? Sim. Tá sim. No mínimo triplicata. Então, agora, o que acontece? Eu tenho não mais um cromatograma. Eu tenho quantos cromatogramas? 3. Eu tenho 3 de A, 3 de B. Então, eu tenho, já para iniciar, eu tenho que 6 cromatogramas. E o que vai acontecer? De uma análise para outra, eu vou ter uma certa, o quê? Um certo deslocamento no aparelho. Isso é normal. Não vai sair idêntico. Um pico vai sair no primeiro cromatograma, a mesma substância. Vamos supor assim, eugenol. Vai sair no primeiro cromatograma em 27.002. No outro vai sair 27.0004. Também que já deu uma diferencinha? Se eu tiver que fazer isso à mão, ver um por um, vocês vão ficar dias fazendo. Para que serve um alinhamento? Eu vou dizer para ele, ó, o desvio nos tempos de retenção até tanto é aceitável. Eu vou pôr uma faixa, vou delimitar uma faixa que ele pode o quê? Aceitar que o tempo não seja exatamente idêntico. Como a gente tem também o quê? O espectro de massas, eu vou dizer, e o espectro de massa pode desviar de tanto. Então, agora eu atrelei duas coisas para alinhar. Ó.
Eu estou atrelando o quê? O tempo de retenção. O tempo de retenção e estou atrelando também o quê? A massas, para dizer que os picos são iguais. Então tem que ter massa semelhante, tempo de retenção semelhante. Não precisa ser igual. Tá claro isso para vocês? Ó, semelhante não é igual. Então a diferença de 0,02 que eu falei lá para vocês é aceitável. São semelhantes. Então vocês têm que passar, o espectro de massas vai ter que ser igual. Então o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar esse programa aqui. Ó. Vocês vão baixar ele aí agora no de vocês aí para a gente fazer. Então vocês vão entrar lá, vou dar um tempinho para vocês. Vocês vão digitar MS Dial. Vai vir aqui, ó, prime.psc.ricken.jp. Vai aparecer isso aqui, ó. Aí eu não sei se fosse que tipo que vocês estão utilizando. Se estiver usando o Windows 64, download aqui, ó, da última versão. É até rápido, não vai demorar muito. 4, 5 minutos ele vai fazer isso aqui. Minha internet tá fazendo eu mentir aqui, ó. Eu já tenho ele baixado. Eu não sei como é que tá a internet de vocês aí. Estão conseguindo? Conseguiram achar o site? Sim, tá baixando aqui. Beleza. Meu tá marcando uns 20 minutos aqui ainda. Então, no prazo que ele tá aí, eu vou explicando aqui para vocês para a gente tentar fazer. O que é que eu fiz aqui, ó? Isso aqui é uma análise de um aluno de iniciação que trabalhou comigo. A gente pegou Piper, adunco, e fez vários tipos de secagem. Aqui eu coloquei dois. Uma secagem a 40 graus Celsius em estufa e uma secagem a 70 graus Celsius em estufa. Isso que eu estou comparando aqui, eu não tenho padrão. Então, eu não tenho padrão nem do que foi seca 40, nem do que foi seca 70. Eu tenho as intensidades. Eu fiz a mesma coisa. Então, eu extraí do mesmo jeito, peguei a mesma quantidade de cada uma dessas amostras, a solução apresenta a mesma concentração, ou concentração o mais semelhante possível. Pode ter um errinho, mas é muito pequeno. Então, eu tenho aqui, ó, 3 amostras. Tá vendo? Ó, repetição 1, repetição 2, repetição 3. Repetição 1, repetição 2, repetição 3. O que eu fiz? Eu baixei todos esses cromatogramas e ele fez um alinhamento para mim. Tá aqui, ó. Ele alinhou, pegou todos os cromatogramas. Isso aqui me dá algumas possibilidades. Eu posso normalizar pelo cromatograma de íons totais. Vou fazer uma normatização aqui. Posso pedir para fazer uma análise de componentes principais nesse próprio programa aqui. Ó. Então, ele está fazendo aqui uma análise de componentes principais. Está lá, está me dando essa análise. Mas eu vou utilizar outro para fazer essas análises. Nós vamos utilizar um outro... Mas já tem umas coisas novas aqui já. Não aceitou fazer essa aqui, não. Acho que... Um cluster. Vamos pedir para ele fazer um cluster aqui. Aqui ele colocou as amostras. Né? O vermelho mais intenso, o azul menos intenso.
E aqui é cada metabólito que tinha lá, ele colocou desse jeito. Eu posso mudar a quantidade de metabólitos que eu tinha aqui, ó. Então, tem alguns metabólitos aqui que eu tenho aqui. Ó, o esqualeno, não conhecido, não conhecido, não conhecido, tudo aqui. Só o esqualeno que ele deu aqui que é conhecido. Então, não, numa amostra aqui eu tenho ela em uma quantidade maior, na outra eu não tenho. Mas existe um outro programa que a gente vai fazer isso aqui mais bonitinho. Pronto, aqui está aqui a análise que eu fiz, agora eu vou no exportar. Eu vou vir aqui, alinhamento. Aqui eu mandei ele exportar para cá, ó. Eu vou ter que dizer aonde que eu quero que ele faz que ele exporte. Foi onde que eu tentei fazer na aula passada e quem disse que o negócio foi. Eu tenho que dar um endereço aonde que eu quero que ele vai jogar essa análise. Tudo que eu estou fazendo disso aqui, eu estou jogando no Ricken. Esse aqui veio do outro computador, Ricken. Esse aqui é o meu projeto, está lá. Esse aqui é do Hugo de secagem. Eu coloquei lá altura. Esse aqui já está lá. Agora eu vou mandar ele colocar. Opa! Eu quero área. Então, vou pedir para fazer uma matriz de área para mim. Vou mandar ele exportar. Exportou. Está lá naquele lugar. Se você vier aqui, ó, ele vai te dar aquilo que vocês fizeram lá. Ele vai te dar aqui, ó. Tá vendo? Nós fizemos um cálculo de retenção na mão, não fizemos? Ele já me deu o cálculo automatizado aqui, ó. Quem saiu com 8 minutos, o cálculo dele aqui é 1.002. Eu tenho que ajustar esses cálculos. E nada que ele conseguiu reconhecer. A biblioteca que ele usa é muito fraca. Então, o reconhecimento dos picos foram quase que nada. Eu vou tentar dar uma mudada nesse processamento. Vou usar essa biblioteca, que eu vou ensinar vocês a baixar ela daqui um pouquinho. Vou aumentar aqui um pouquinho também para... Esses números aqui tem que ser um pouco exagerado, essa diferença, que senão ele não acha. Ele está refazendo os cálculos aqui. Então, ele vai alinhar, vai tentar identificar. Como a biblioteca é fraca, a gente tem que trabalhar em conjunto com essa biblioteca que vocês têm aí, que está no Shimatsu, com esses dados. A gente vai utilizar esses dados mais aqui só para ter o alinhamento. Ele fez uma identificação ali, vamos ver se melhorou um pouquinho. Ó, não melhorou nada, os picos estão tudo aqui, ó. Quase tudo não identificado. Opa, fechei aqui. Ó. Aqui ele ainda identificou um aqui, ó. Que é o esqualeno. Do resto, nenhum foi identificado. Qual a vantagem disso? Agora eu vou lá no Excel. Pedir para abrir aquela tabela que eu pedi para exportar.
19, a área tá aqui, ó. 19:10, às 14:17, foi a hora que eu salvei. Aí ele vai abrir aqui, ó, presta atenção. Eu vou ter que construir a tabelinha, concluir. Ele me deu uma tabela. Tá? Tem um monte de coisas aqui, ó. Esse aqui é o número do pico. Esse aqui é o tempo de retenção. Isso aqui é o índice de retenção, aqui que vocês calcularam. Esse aqui é a massa que ele pegou. Esse aqui é o metabólito. Ele que ele passou na biblioteca, só que não identificou nada, tá vendo? Então nós vamos ter que fazer essa identificação à mão. Aqui tem aqui uma identificação, identificou um aqui. O esqualene está identificado. Então, desse tanto de picos que tinha aqui, ó, as palmídeo está aqui também. Eu posso mexer. Quantos picos eu consegui detectar aqui, ó? 337. Eu poderia fazer estudo na mão. Eu quero pegar, eu quero ver se tem diferença. Isto aqui, ó, praticamente, nós não vamos ter interesse nessas coisas que estão aqui, ó. Meu interesse começa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? P41. Isso eu tenho interesse. Vou excluir ali, ó. Vou excluir isso aqui também. Olha o que eu fiquei. Com o primeiro pico saiu com 3,4. O índice de retenção dele está aqui, ó. Aquilo que vocês calcularam. Epa, isso aqui também eu posso eliminar. Olha aqui, ó. Eu tenho tempo de retenção 3,4. Saiu o sinal no seca 40. Essa é a mesma planta. Foi coletada, a única coisa que tem diferença aqui é a secagem. Olha que tem uma diferencinha, ó. Esse aqui está 26, 25, 26. Aqui 23, 28, 31, que já deu uma diferença maior. Eu venho para cá, ó. Aí aqui eu tenho uma diferença maior ainda. Olha aqui para vocês verem. Eu estava olhando lá no 800. Agora, no 4,1. Vou pegar aqui o 9. Eu não lembro qual substância. Deve estar lá em torno do. Vou pegar um que está bem intenso aqui. Cinquenta e nove, 44, 81. Tá vendo que tem uma diferença enorme desse aqui, ó? Esse aqui, 420, 500. E tá quanto? 1 milhão. Então tá quase que o dobro. Tem erros ali, ó. Tem um caminhão de picos aqui, ó. Tem alguns que tá zero, tá vendo? Quando eu tenho mais que algumas amostras que não tem nenhum sinal, eu elimino. Vou excluir isso aqui, ó. Vem cá, ó, essas daqui não tem, só tem aqui, ó. Essa aqui já me interessa, porque eu tenho ela o quê? Nessa amostra aqui eu tenho, nessa aqui eu não tenho. E ficou ali bonitinho. Isto aqui agora, meus picos não estão que identificados.
Tá ali, coloquei aqui os picos. Lista que eu vou eliminar. Aqui eu tenho o pico, repetição. Eu posso inverter esse negócio aqui. Vou inverter ele aqui. Vou fazer um. Baixou de vocês aí? Porque se vocês não fizerem, vocês não vão aprender. Não adianta eu falar aqui. Professor, a internet está ruim, falta meia hora ainda. Tá meia hora ainda? Não, mas vou fazendo aqui, depois fica a gravação para você. Vou mandar ele transpor. Tá aqui, tá a minha amostra. Agora eu tenho que lembrar como que eu faço isso aqui. Só um segundo, porque a mente trai a gente. É muita coisa. Eu tenho que ver como que eu fiz essa tabela para jogar no outro programa que a gente vai fazer ali. Deixa eu ver se aqui dá. Não, essa aqui não está certa, não. Trate rap. Tem que colocar aqui, isso aqui, ó. Tem que ficar desse jeitinho, aquela tabela que está ali. A nossa tabela está aqui. Esse aqui é o tratamento. Isso aqui é as repetições. Deixa eu só ver como que eu fiz isso aqui, porque ela... Senão o programa lá não aceita, ela é meio chato. Ele não está saindo igual ainda não. P40. Isso aqui é um programa em R. Eu não sei se alguém de vocês já mexeu em R. Alguém aí já trabalhou com R? Eu sei trabalhar em R, professor. Então, quem sabe trabalhar em R, sabe que esse danado R não aceita vírgula. Ele trabalha com ponto. Ou senão você tem que baixar aí uns programas para fazer ele aceitar. O que nós vamos fazer? Nós vamos salvar isso aqui como TXT. Vou salvar como TXT, vou mandar salvar. Salvei. Vou abrir o WordPad aqui. Ele aceita outro modo lá. Já tem até como ajustar, mas vou abrir no modo mais simples primeiro. É mais trabalhoso, mas acaba sendo mais simples.
Eu formatei esse computador, ainda tô apanhando muito aqui para área de 1430. Tá aqui. Agora vai aceitar. Ih, bagunçou tudo aqui, aí. Como é que é? Tem que abrir no outro ali. Vou tentar fazer ele com. Vou tentar abrir como TXT lá. Ele costuma aceitar. Agora vocês vão utilizar um outro programa. Anote aí, ó. Vão utilizar esse programa aqui. É um programa em R, Metabolo Analyst. Aqui ele faz várias coisas, vários tipos de análise para vocês. Sempre quer fazer uma análise. Estatística, cadê? Ele já mudou a cara de novo aqui já o programa. Agora eu vou ter que ir lá. Eu estou trabalhando lá com concentração. Vamos ver se ele vai aceitar. Ele vai rodar todos os parâmetros aqui. Daqui ele já deu erro. Olha aqui, vai te dar todos os erros aqui, ó. Ele me falou que tem vários e vários erros ali. Então vou ter que pensar. Ele pode ser separado por linhas ou pode ser separado por colunas. Talvez esse seja o erro. Vamos lá. Continua errado. Está falando aqui. Não leu, não está. Vou tentar salvar ele como CSV. CSV. Salvei. Eu não sei o que aconteceu ali. Eu não consegui substituir linha por ponto ali. Opa! Agora passou. Isso aqui é uma análise em R. Deu um erro. Ah, tá dando um erro aqui. 318, 338. O que é o erro aqui? Tem um erro. Tem alguma coisa passando aqui. Aqui, ó.
Os zeros ali que... Então tem como substituir esse zero. Tem umas artimanhas que a gente pode fazer aqui para fazer essas análises. Mas no momento eu não estou preocupado com isso. Eu quero rodar lá para mostrar a vocês a riqueza desse programa. Porque o que vai aparecer depois para vocês de agrônomo, biólogo, para fazer algumas análises que vocês não vão saber nem por onde começa, isso aqui ajuda muito. Também exagerei, devia ter colocado um pouquinho menos de pico ali, né, para não... Vai ficar uma análise muito pesada. Ok. Vamos voltar lá. Metabola na list. Vamos fazer uma análise estatística. Está em CSV, submetir. Opa, aí agora deu certinho. Vou mandar ele processar esses dados. Ele está processando. Aqui ele me dá várias opções já. Se eu quero normatizar esses dados, se eu quero trabalhar com eles inteiro, se eu quero... Eu vou mandar ele processar aqui. Vou normalizar pela soma. Pode usar outras coisas ali. Eu mandei normalizar. Vou mandar ele fazer uma análise. Agora ele já me deu aqui, ó, vários dados. Análise de componentes principais. Eu tenho vários gráficos aqui, ó. Vocês podem utilizar. Aí tem que saber um pouquinho de estatística. Eu quero fazer o modo mais simples.
O mais fácil da gente ver é o hand map ou o dendrograma. Que essa análise conseguiu fazer? Esses dois aqui tá agrupado, parece um pouquinho com esse 70. Esses dois aqui tá agrupado, esse 42 aqui tá um pouquinho fora. O que nós podemos falar? Separou parcialmente, não tem uma separação bonita. Se a separação fosse perfeita, talvez não tenha sido executado a prática. Esses 3 aqui era para estar aqui, os outros era para estar lá em cima. Aí eu tenho vários tipos de análise que ele pode me dar. Uma outra que ele vai me dar é essa aqui, é o hand map. É o mapa de calor. Ó, P41, P42, P43. Tá aqui o P70, o P40 aqui, tá vendo aqui embaixo? Aqui também ele já dá, ó, tá separando um de outro. Aqui tá aqui, ó. Mas tem muita coisa aqui. Eu quero só os que dê aqui, que passe na análise de variância. Vou colocar 20. Aí eu tive a diferença, ó. Vai ter os gráficos, você pode fazer. Eu quero pedir a tabela aqui, eu não... Mandar ele fazer uma nova. Opa! Porque não vai rodar a nova. Quem é que é aqui? Tem que mandar ele até rodar um teste T. Ele rodou um teste T. Só 2 deu diferença significativa, ó. Só aqui, ó. Só esses 2 aqui que deu diferença significativa. Os outros todos apresentaram o quê? Não significativo. Aqui já é um outro teste que ele faz separação. Então, eu tenho várias possibilidades aqui, ó, que ele vai fazendo as análises para a gente. Aí é mais estatística do que realmente química. Olha, correlação, vai te dar todos os gráficos aqui, ó. Não aceitou. Algumas análises eu preciso de mais. Esse aqui, ó, é os PCA. Deixa eu voltar lá no PCA, que esse aqui é interessante. Ele consegue separar. Ele está me dizendo aqui, ó, que existe diferença entre o 40 graus, entre a química de quem tem 40 graus, com a química de quem tem o quê? Quem foi seca 70 graus. Isso aqui que é o que ele está me dizendo.
Que ele não vai rodar. Outro tipo de análise. Eu consigo provar que houve diferença entre uma e outra. Esses são, não sei o que é que significa. Não... Aí minha estatística não é tão boa assim. Aqui eu também está mostrando a separação dos componentes principal 1, componente principal 2. As médias, aí tem que ir. É estatística. Então eu estou abrindo um monte de coisa aqui para vocês. Ó, P40, ele está falando aqui as diferenças que pode ter entre eles. Vou mandar ele remover aqui, ó, um pouco. Vou mandar fazer uma transformação agora, ó, na log. Coloquei um log de 10 ali. Vamos ver se vai melhorar a nossa análise. O teste T agora já deu diferença de 5, tá vendo? Antes eu tinha diferença só de... Agora já tem 5. 5 compostos foram significativos daqueles 300. Então, fazer a secagem numa temperatura ou na outra, 5 compostos muda a sua composição. Isso que ele tá, e isso que é a informação que eu estou tirando daqui. Se eu for clicando aqui, ele vai me dar novamente, porque agora eu coloquei esses dados um pouquinho diferente, ó. Mas já bagunçou um pouquinho aqui o meu dendrograma quando eu fiz isso. A nova, vamos pedir para ele. Ele não vai fazer a nova por causa do número de amostras. Isso aqui é só teste T que ele faz. A gente precisava ter ali um... Agora preste atenção nisso aqui, ó. Estou mandando fazer download. Ele vai gerar os resultados. Quem for trabalhar com amostra biológica vai ter que aprender isso aqui um dia ou outro. Não, não tem escapulida. Conseguiu baixar? Alguém já conseguiu baixar o MSDAO? Eu não consegui ainda não, professor, que na verdade, estou usando o celular, que eu estava no trânsito, cheguei no laboratório aqui agora, chegando em casa eu baixo. 5 minutos ainda, professor. 5 minutos ainda? Rodrigo. Aqui está falando 2 horas restantes. Professor, não é rápido igual você falou então não, tá faltando 2 horas aí, o do Interrante que também tá faltando 45 minutos para baixar ainda. O meu já baixou já. Isso aqui eu copiei. Aí, ele vai gerar esse relatório aqui para vocês, ó. Tudo que você abrir ali, ele vai pôr nesse relatório.
Olha lá. Ó. A análise estatística que ele deu aqui. Ó. Aqui os que der diferença significativa, tá vendo? Ó? Aos p-valores aqui abaixo de 0,05. Então, o pico 17, o pico 19, o pico 145, o 74 e o 146. Esses aqui têm diferença estatística, os outros nenhum deu diferença estatística. Os picos que nos interessam são estes. Aqui ele vai dar uma razão entre um e outro, entre um pico e outro. As correlações, os PCA. Então tem vários gráficos aqui já prontinhos, você nem precisa de... Ó, o pico 19, o pico 17 está no sentido da temperatura 40. O pico 116 está no sentido da temperatura o quê? 70. Aqui está mostrando a separação, que houve separação, que eu consigo separar eles por componentes principais. Aqui os scores aqui, ó. Onde que eu tenho mais diferença. Aqui é mais uma estatística aqui agora. Aqui o dendrograma que a gente fez. Que eu fiz depois, que eu fiz primeiro. Não, o que eu fiz primeiro não apareceu. Daqui vocês têm aqui a possibilidade de fazer várias análises utilizando o quê? MS-DIAL. O que ele vai fazer? Vou abrir um novo aqui, uma nova análise aqui, ó, novo projeto. Então, vocês vão ter que abrir um novo projeto. Vai ter que dizer aonde vocês vão salvar ele. Ó, vou salvar aqui no Hugo secagem. Eu estou utilizando CGMS. Vou dar um adiantar aqui. Ó. Eu vou fazer uma análise agora um pouquinho diferente dessa que a gente fez. A planta fresca, tá aqui, ó. Com a planta seca a 40 graus. Cadê? Ih, não abriu. Calma lá, tem um X aqui que... Dá uma diminuidinha aqui. Para frente. Aqui agora que eu falei para vocês, qual a massa que eu utilizei, de varredura que eu utilizei lá no Massas para fazer. E não, a gente trabalha com 38 a 450, mas pode ser mais, principalmente se a gente estiver trabalhando com composto derivatizado. Ó, então vai fazer uma varredura das massas entre 38 e 450. A amplitude que ele vai poder trabalhar. Isso aqui
a diferença pode ser maior ou menor da detecção dos picos? A diferença entre os espectros, ó, a diferença que eu estou falando pode ser de 10. Aqui ele vai trabalhar agora a identificação. Então, ele vai fazer para mim o cálculo dos índices. Então, vocês têm que preparar uma tabelinha, como eu ensinado aqui um pouco, com tempo, separado por vírgula. Vocês vão marcar. Vai ter que copiar linha por linha que vocês querem fazer. Agora eu vou colocar uma biblioteca para ele utilizar. A biblioteca está aqui, eu coloquei essa biblioteca que eu estou utilizando. Essa tolerância aqui, ó, não sei porquê, mas esse valor aqui tem que ser extrapolado. Aí você pode dizer aqui, ó, a tolerância no tempo de retenção, então até 0,05 minutos eu estou aceitando. A tolerância da massa carga até 0,5 Dalton. A similaridade entre eles tem que ser o quê? Acima de 70%. Para a identificação, também tem que ser acima de 70%. E agora eu mando finalizar. Ó. Lá faltou um alinhamento. Lá na frente, lá, os parâmetros de alinhamento eu deixei padrão. Tem mais um que a gente pode alterar lá. Aqui eu tenho. Ah lá, o cromatograma base. O alinhado. Vou pedir para ele mostrar a minha tabela de tempos aqui. Calma que eu fiz coisa errada aqui. É aqui que eu quero. Aqui o alinhamento que ele está me mostrando, mesma coisa, não praticamente não encontrou quase nada nessa biblioteca. O que eu vou fazer? Vou exportar o resultado do alinhamento. Eu posso exportar aquela tabela pela altura ou posso fazer pela área. Vou fazer pela altura essa aqui agora. Eu tenho que dizer onde que eu quero que ele salva. Um pouquinho na área de trabalho. Exportou, está lá na área de trabalho. Abrir com. Escolher programa. Mais aplicativos. Vamos ver se vai dar a opção do Excel aqui. Professor meio lento, tem que fazer modo massinha 1. Então, me gerou lá novamente, ó. Vou eliminar esses aqui.
Vou ficar só com aqui a parte dali, ó. Excluiu. Isso aqui é muito bom para quê? Para eu fazer a identificação. Né? Que aqui o pico está não identificado, eu quero fazer essa identificação. Então, eu tenho aqui, ó, o meu AI. Que eu posso excluir também. O que eu fiz aqui de errado? Ah, tá aqui. Posso entrar fazer a identificação. Não vou mexer com isso aqui agora, eu quero simplesmente... Vou deixar os tempos de retenção com o que está ali, ó. Também vou ter uma quantidade enorme de picos aqui que estão aqui, ó, 230. Professor, eu não quero fazer tanta coisa assim. O que nós teríamos que mudar? Aqui, ó, todo o processamento. Então, eu tenho que dizer que determinada massa eu não quero. Alinhamento está aqui, tempo de retenção. Tem um desses aqui que eu vou... Então, eu vou filtrar picos com menos de 30%, não detectado. Aí eu vou deletar tudo. Vou pôr isso aqui. Então, nós tínhamos 235 sinais ali. Vou fazer a exportação dela aqui agora. Do alinhamento. Desktop. Altura também. (203), já diminuiu um pouco. Então, eu vou mexendo nos parâmetros do modo que eu vou procurando o quê? Reduzir esses picos ou aumentar. Eu quero pegar esses picozinhos que estão aqui embaixo, eu quero somente os picos principais. Você tem a possibilidade de fazer essa escolha. Então, você tem a possibilidade de trabalhar com os mais intensos ou com os picos menores. É só ajustar os parâmetros de processamento que vocês têm aqui, ó. A vantagem disto. Eu consigo ver, olha aqui, esse pico aqui, ó, que saiu com tempo de 8
0,83, eu já pego ele nas 3 amostras com a intensidade dele, ó. Feito automaticamente. Se eu estou querendo um pique, eu tenho várias amostras, você pode utilizar isso aqui. Você pode utilizar para fazer curvas de calibração. Eu vou ver se eu acho uma curva de calibração que eu fiz aqui. Aqui lá na Jéssica. Riquem. Projeto Jéssica. Então, essa aqui foi uma curva de calibração que eu fiz. Vou pegar aqui. 0,2. 0,15. 1. Tirei o dedo daqui, não desmarcou. 0,8. Eu tenho o 1. 0,15. 0,1. Por que não buscou? Eu acho que tem uma curva de calibração que eu fiz aqui da Dejane. Quer ver? Deixa eu ver. Ah, não tenho certeza se isso aqui é uma curva. Eu tenho que lembrar aqui na minha cabeça. Isso aqui é uma curva. Eu não queria colocar todos, porque tem uns desses aqui que não está dando. Ele não vai aceitar fazer aqui. Tem que voltar lá. Aí, como é um programa que é de graça, ele tem lá seus bugs. Então, eu tenho que salvar isso aqui lá na pasta que ele está. Ele não aceita. Eu quero fazer ele estar lá em Jéssica. Eu vou ter que ir lá em Jéssica para mandar ele salvar esse trabalho que a gente está fazendo, aonde que estão os arquivos. Esse é um dos pepinos. Em projeto, está lá em Jéssica. Agora eu consigo. É uma Assas. Isso aqui é uma curva de calibração. Vocês que vão fazer aí os corantes, vocês vão precisar muito disto. Tá faltando um. Agora foi. Esse aqui ele vai identificar 100%.
que ele tá dando de errado aqui, gente? Eu vou ter que parar e fazer de novo, porque ele vai dar pepino. O que ele processou? Eu já sabia que ele ia entrar em conflito aqui. É o problema dos baratos aqui. Sumiu meu MS de AL. Abriu de novo. Eu falei para vocês, tem que estar na pasta onde estão os arquivos aqui. Vai ficar todo mundo doidinho aí. É uma ionização forte. Vou buscar. Vou deixar tudo do jeito que está. Depois que vocês aprenderem a mexer aqui, vocês não vão querer mexer na mão nunca mais. A biblioteca que ele vai buscar. Deve ter uma biblioteca mais nova agora. Isso aqui tem que colocar uma diferença bem grande. Tem que ser exagerado. Pode botar zero ali com força. Ou ele está em conflito que está uma tristeza. Ver se consigo exportar isso aqui. Como é uma curva de equilibração, eu vou pedir área. E...
Entrou em conflito de novo. Vamos ver se ele exporta isso aqui. Ah, doida a cabeça, não tô pondo o local para ele exportar, ué, falando que o programa tá errado. Mas tá dando um erro aqui também. Vai fechar o programa de novo. Ele tá com conflito com alguma coisa aqui, não sei, não detectei ainda o que é. Tô achando que é com o Google Meet. Foi lá. Nem aparecendo aquilo tá mais. Aqui não. Vai facilitar bem a vida de vocês, tá bom? Vou só desligar e tentar ligar de novo para saber se eu saio desse conflito.
Vou iniciar do zero aqui agora, esse MS de aula. Vamos ver se ele vai. No aplicativo ele não deu, não. Vou abrir ele. Opa! Não compartilhei, né? Compartilhado. Jéssica. Vou pôr lá na pasta para ver se é esse aqui que está dando algum pepino. Pegar um. Quanto para limitar isso aqui? 350. Vou deixar essa amplitude, que não vou mexer aqui não. A biblioteca. Essa diferença aqui que ele aceita nos tempos tem que ser grande, porque ele confunde ponto com vírgula ali. Vou dar um terminais, torcer para que agora ele não dê conflitos. É alguma coisa desses arquivos. Deu conflito de novo. Exportou um que eu tinha feito ali antes. Ali. Vamos ver se eu consigo. Dois mil e 2021. Opa.
15h, 15h04, agora. Vou abrir no Excel. Esse aqui é bom porque ele só tem uma substância majoritária que está presente, que é o anetol. Vou excluir. Agora eu tenho a identificação de aqui. Vou excluir. Aqui, ó, o pico 1, pico 2. A única que eu quero quantificar, que eu tinha o padrão, era isso aqui. Ó. O que eu injetei foi esse aqui. Ó. Isso aí são impurezinhas que estão lá no meio. Então, vou tirar este aqui. O pessoal de baixo aqui, desculpa. O que eu quero é só isso aqui. Ó. É o pico 5. Ele está saindo com 5,09 minutos. O índice de retenção que ele calculou aqui, 909. Provavelmente não deve bater com o que está na biblioteca que eu passei para vocês. Deixa eu ver onde que está aqui o Adams. Não, não é isso que eu quero, não. Alguém está com o livro do Adams fácil aí? Eu estou achando ele aqui, mas esse aqui não é o que eu quero, não. Eu não sei onde que eu coloquei o meu livro ali. Isso aqui é mais complicadinho. Esse aqui está como figura, ele não procura. 908. 907. Ele não está aqui, ó. E aquele cálculo ali não é um cálculo igual o nosso. Ali não bateu o cálculo. Mas é um anetol. Se vocês forem lá ver lá, vocês vão ver que esse. Ah, não, aqui não vai dar. Esse índice aqui não vai dar, não. Desculpa, eu tô falando besteira. Isto aqui é uma análise em isocrático, que eu vou mostrar para vocês ainda. E esse valor que está aqui é uma análise em gradiente de temperatura. Por isso que eu não vou achar nunca esse valor aqui. Ó.
Olha aqui. Eu tenho aqui 0,1, repetição 1, 2. Aqui é o 1, aqui é o 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, tudo com 3 repetições. Tem duas amostras ali que saíram erradas. Então, vou montar isso aqui como eu fiz a curva. Então, como que ela foi? Ela veio, ó, de 1 miligrama por ml, 0,8 miligrama por ml, tudo com 3 repetições verdadeiras. Eu preparei uma solução mãe para cada uma delas. 0,4, 0,4, 0,4, 0,2, 0,2, 0,15, 0,15, 0,15, 0,1, 0,1, 0,1. Quando vocês estão desenvolvendo o método, vocês vão ter que calcular limite de quantificação, limite de detecção, e vocês têm que fazer a análise estatística da curva. Então, os valores estão aqui, ó. As áreas estão aqui, ó. O problema é que ela não está correta, porque isso aqui é um 1, mas aquilo ali é o 0,1. Eu vou ter que fazer ela ao contrário. Transposta. Tem uma coisa errada aqui. Está o 0,1 aqui, ó. Isso aqui vai vir aqui transposta aqui, ó. Agora, vem o 1. Rolar transposta aqui. 0,2. Opa, faltou um 0,2 aqui. Zero dois, 0,4. Zero seis, 0,8, 0,9 lá é porque eu digitei o número errado. E aqui o 0,15. Vou mandar fazer, inserir um gráfico agora. Uma dispersão. Opa. Deus. Fazer assim fica mais fácil. Inserir gráfico de dispersão. Então tá ali, ó. Tem alguma coisa aqui que tá errada, tá muito errado. Onde que tá? Não tá certo. Onde que tá esses valores aqui que estão errados?
Tem uns valores ali que estão fora. Né? Ali, pelo jeito, tem um errinho ali. Ó. Vou mandar inserir a linha aqui. Adicionar a linha de tendência por causa desses 3 valores que estão fora aqui, que não era para estar ali. Onde que estão esses valores? Quer ver? Um desses está aqui, ó. No 0,15. Então, o 0,15 aqui deu muito errado. Vocês verem aqui, ó. Deu 100. Vou deletar esse 0,15 aqui. Opa, já melhorou um pouquinho. E tem um outro desse aqui também que deu errado. Deixa eu ver quem está errado aqui. Aqui, ó. Só tem um valor aqui que está errado agora. É lá do 0,1. Não, o 0,1 está certo. Faltando uma vírgula aqui, né? Ah lá, ó. Esses dados aqui não ficou muito bom, mas é os dados que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Então, vou adicionar agora a linha de tendência. Adicionei a linha de tendência. Vou mandar exibir equação e o R. Tirando aqueles valores ali, ó, 0,99. E o valor de 0,15 aqui deu errado, um 0,2 lá. Pelo jeito, foi trocado um frasco desses aqui, ó. É esse que foi o erro da história lá. Mas como a menina formou e isso nem entrou no TCC dela, eu fiquei com esses dados aqui. Então, eu tenho uma curva de calibração, mas essa curva de calibração é uma curva agora verdadeira. Ó, eu tenho repetições. Eu consigo calcular não somente o R. Eu consigo agora calcular o ajuste, se tem um bom ajuste além do R. Eu consigo fazer uma análise estatística dessa curva de linearidade. Será que realmente é linear? Aí na aula que vem eu explico para vocês como calcular essa linearidade. Mas vocês viram? Se você for fazer isso na mão, você teria que vir aqui, ó, pegar, abrir espectro por espectro, integrar todos eles, aí você vinha aqui, ó, vai tirar esse valor do anetol, depois você vai abrir outro espectro, anotar esse valor, outro espectro, anotar esse valor. Aí você vem no próximo. Então você teria que fazer isso aqui, ó, para todo espectro, você teria que abrir, integrar, copiar o valor do anetol, montar essa tabela, para depois você fazer a sua curva. Com o sisteminha usando MS-DIAL, você já faz a análise de todos de uma única vez. Facilita a vida. Não sei se vocês acharam que facilitaram ou que bagunçaram, mas pode ser não mexer no MS-DIAL ainda. E vocês viram que ele é um programa que dá muito conflito. Então, tem horas que você faz a mesma coisa do mesmo jeito e ele sai, você não consegue entender muito o que está acontecendo. Mas ele tem essas vantagens. Vocês podem o quê? Trabalhar com amostras biológicas. Dos meninos de Viçosa, nenhum trabalha com nada biológico, não, né? Interlandes. Oi? Eu tô sem o. Lá ninguém trabalha aí com nada biológico, não, né?
O senhor está me ouvindo? Estou ouvindo. Deu uma travada. Mas esse programa, tá vendo? Tanto ele serve para você fazer uma análise de grupos diferentes, como ele serve para você montar uma curva de calibração. Aí depois a gente vai ter que ver os preparos de amostra, como que a gente vai fazer essas coisas. Mas aqui a gente consegue tirar os dados bem fácil. O Rodrigo, você andou olhando lá com o Vinícius, você chegou a mexer nesse programa ou não? Não, esse ainda não, professor. Então, ó, baixa ele aí, que na semana vai aparecer um monte de dúvidas aí, ó. Depois você manda pra gente a aula, fazendo favor, professor. Assim que chegar em casa também, eu já vou aproveitar e já vou baixar. Professor, é porque eu sou um pouco lento, o que eu tenho que fazer? O senhor está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu, normalmente, o que eu faço? Eu volto na aula, eu tenho que fazer aquele espécie de passo a passo, um checklist, para entender cada... Não, eu mandei para ele já. Você mostrou? Já. Para fazer cada etapa e depois reproduzir a aula para depois tentar fazer um negócio diferente, entendeu? Não, beleza. Aí, esse MSDAO é muito bom para fazer análise que a gente chama metabolômicas não alvo. É quando eu não tenho padrão, eu tenho só os sinais, eu tenho ali os cromatogramas de uma amostra. Então a gente pode fazer direto, que é esse caso que eu estou usando o óleo essencial aqui para fazer a análise, como a gente pode fazer com sistemas derivatizados. O que é o sistema derivatizado? Essa metabolômica que a gente trabalha em metabolismo primário, você vai pegar a fração polar, tratar ela com agente derivatizante, que nós estamos usando o BS-TFA e metoxilamina. A gente utiliza a metoxilamina para gerar derivados de aldeído de cetona e a gente utiliza o BS-TFA para derivatizar tanto ácido quanto para derivatizar hidroxilas e NH. Então é o H e NH que a gente vai derivatizar. A gente consegue fazer uma análise. Então, a gente consegue, com o produto derivatizado, eu consigo analisar os ácidos orgânicos de metabolismo, tanto lá da via glicolítica, do ciclo de Krebs e outros ácidos que são formados, os aminoácidos e os açúcares. Eu consigo pegar isso aí. De planta, a gente está fazendo aqui, funciona bem. Eu consigo ver o que está acontecendo com as rotas em determinados tratamentos. É o que a gente chama de análise metabolômica. Isso pode ser feito utilizando o CGMS, tanto pode ser feito utilizando o LCMS. Ela serve para as duas coisas. Se eu estou utilizando CGMS, eu tenho que derivatizar, porque metabolismo primário são substâncias, tirando os lipídios, o resto são substâncias polares. Mas se você estiver trabalhando com LCMS, você já consegue fazer inserção direta, e injetar diretamente as suas amostras. Você não precisa derivatizar. Só que a gente aqui não tem um LCMS. Então, o que a gente usa? A gente pega essa amostra, seca, põe em solução, faz extração, seca, vem com o agente derivatizante, faz a reação e depois a gente analisa. Aí eu vou pedir o Vinícius para gravar um vídeo para vocês, que ele está trabalhando com isso, dando algumas dicas. A gente consegue fazer metabolismo primário, mas do que eu falei para vocês, não alvo. Metabolômica não alvo. Metabolômica sem padrão. Eu estou comparando A com B. Eu usei o mesmo tratamento, a mesma diluição do extrato A, do extrato B. E agora eu vou comparar eles. A área dos picos foram maior, foram menor, dependendo dos tratamentos que eu coloquei. Posso colocar em luz diferente, posso colocar adubo diferente. Então, vocês podem brincar aí assim, está sendo muito utilizado para câncer, para marcadores para câncer.
O professor Frederico é nosso professor aqui na universidade, ele ficou um ano nos Estados Unidos, ele trabalhou com marcadores para câncer de próstata. Então, tinha o grupo controle, que não tinha, o pessoal que tinha, então a urina ia injetando e fazendo comparação entre grupos. Então, você tem que ter uma amostra muito grande e eles encontraram alguns marcadores, que são algumas substâncias que são específicas para quem tem câncer de próstata. Então, você faz a comparação entre um e outro. Mas só que lá eles utilizaram um aparelho moderno de massas, um aparelho bem moderno mesmo. Não é diferente do que a gente usa aqui, que é um massas para pegar metabolismo primário, que nós estamos fazendo aqui. Aí, em Viçosa, vocês têm um LCMS bom. Eu não sei como é o uso dele, que está lá na Vila dos Professores. Lá eu estive lá visitando uma vez, tem um aparelho bom lá. Não sei se está funcionando, como que é o acesso, como é o uso, mas tem um bom aparelho de LCMS, que é cromatografia líquida acoplada ao massas. Eu vou procurar saber aqui, professor. Eu nunca ouvi falar que lá tem, não. Eu vou perguntar aos pessoal aqui se está funcionando, como que está o equipamento. Porque assim, esse é um aparelho muito sensível. Só de olhar para ele, eles estragam. E o conserto é muito caro. Então, por isso que eu estou falando assim, muitas vezes tem, mas por coisa boba, muitas vezes fica muito tempo parado. Esses aparelhos, o grande problema deles é manutenção para sistema público. Se você não tiver Exatamente. Esse é o grande problema. Aqui tem muito aparelho assim, sem manutenção, tal de verba. Infelizmente, acaba parando equipamento por falta mesmo de dinheiro. Por falta de dinheiro. A gente ficou 6 meses com o CGMS que a gente tem aqui parado. Precisava de fazer uma transferência dele de lugar. Até que a gente conseguiu liberar R$4.000 na universidade, foi uma luta. O aparelho ficou 6 meses parado. R$4.000. Tem aparelhos aí que a manutenção é 50 mil, 60. Aí você imagina quanto tem que dar manutenção nesses aparelhos. É mais difícil ainda. Pessoal, façam a identificação, a tabelinha lá. Não enrola muito, não, para depois não acumular. Semana que vem eu já vou passar uma outra atividade para vocês, tá bom? Ô, professor, tive só uma dúvida, porque eu estava até conversando com o Iter antes aqui, e ele mandou lá na tabela, chegou a colocar a área, chegou a colocar a altura, e no meu eu não coloquei, não. Eu coloquei só a identificação dos compostos. Eu pedi para colocar a área também, a porcentagem em relação à área ou à altura. Vocês podiam escolher. Mas pode corrigir, beleza. Não tem erro, não. Não, beleza, eu vou corrigir. Então, que eu tirei até algumas dúvidas junto com ele aqui também, aí eu vou, essa semana, esse resto de semana agora, já te envio novamente, então. Eu tenho uma substância, só um segundo, Interlane. Eu tenho uma substância que eu fiz ali, umas curvas, eu vou ver onde que está lá no aparelho, e aí só que eu não tenho para passar uma para cada um de vocês fazerem as curvas, fazerem uma quantificação para mim. Então, vamos ter que fazer um grupo. Vocês aí, eu acho que pode fazer um grupo de... Deixa eu ver aqui, 1, 2, estamos com 7 pessoas. Fazer 2 grupos aí em Viçosa, aqui a gente faz 2 aqui na universidade aqui. Daí um vai ficar sozinho. O Rodrigo está vindo aqui na universidade, ele vem cá que a gente explica para ele mais ou menos como que faz. E a Brena mais o Fábio fica junto. Aí vocês verem aí quem o Interlandes... Tá, beleza. Professor, Oi. o Gabriel aqui. Beleza. Eu tô com uma dúvida aqui que eu perguntei até pro Juninho e ele também tá meio arrebentado aqui para me falar. Na hora de fazer o parâmetro de integração, a gente coloca 2 segundos, aparece muita banda. Aí se eu aumento para 20, ele está coligando alguns picos. Só que a gente está na dúvida, quando ele elimina alguns picos, ele só elimina os picos de menor porcentagem de área, menor do que 1, por exemplo? Não, você pode eliminar, você pode mexer na área também. Lá você pode mexer, chama no slope, que é na inclinação. Uhum.
E você pode mexer na área também. Tem Por algum exemplo, valor que você sugere a gente usar para fazer o parâmetro de integração ou não? Tem que ser nós olhando mesmo? Assim, alguns picos muito pequenininhos você não vai conseguir determinar. Aham. Então, o aparelho não apresenta precisão suficiente para você fazer. Entendi. Então, aí você pode eliminar. E, professor, uma dúvida que o Cléber também perguntou. Todos os picos, igual na hora que a gente rodou a minha amostra, por exemplo, deu 66 picos. Eu tenho que colocar todos eles na tabela ou não? Eu posso. Você pode eliminar. Ou os que você Tá. não vai conseguir identificar, você põe ele não identificado. Então, no caso, eu coloco eles na tabela, mas coloco não identificado. Não identificado. Você faz o cálculo do tempo de retenção, do índice de retenção, que é o índice aritmético ou alternativo, é o AI. Entendi. Vai dar trabalho, hein, professor? O meu tem 66 picos. Não, assim, elimina um pouco deles. Hein? Põe a área lá, reduz isso aí para uns 30. Tá. Pega só os principais. Tá. No meu caso, eu consegui identificar, e assim, com segurança, né, fazendo a comparação com o livro do Adams, 20 compostos. Eu vi sua tabela aqui, ficou boa. Os demais, eu mandei assim, o arquivo da similaridade da amostra e a similaridade do padrão. No arquivo PDF da similaridade da amostra, então tem os outros que eu não usei, né? Eu posso fazer dessa forma, né? Porque eu não coloquei no Excel todos. Você pode pôr que não foi identificado, NI, Entendi. não identificado. O sistema não... A resolução... Quando ele está muito pequenininho, o massas, ele detecta, mas ele não dá o espectro tão perfeito. Aí você tem o problema na detecção. Tem uma limitação do aparelho. Se você não tiver um pico com intensidade razoável, você não consegue... Você pode ter certeza da substância que é, mas sem padrão, você não vai conseguir falar que é determinada substância com segurança. Porque você tem que ter uma similaridade. Eu uso acima de 90%. Se não tiver acima de 90% de similaridade, eu tenho que ter muita certeza, já ter feito uma análise para me colocar na tabela como identificado. Eu até coloquei quando tinha alguns que tinham menos, mas que eu consegui encontrar o número, o valor do AI próximo do valor do Adams. Assim, aí já dá uma segurança a mais, mas você não vai colocar lá alguma coisa com 70%, com 60% de similaridade. A probabilidade de erro é muito grande. Certo. Então, acima de 90, se eu conseguir esse comparativo entre os dois, aí eu posso... Acima de 90, a similaridade, é importante que a gente procure uma similaridade acima de 90. Em alguns casos é aceitável, um pouquinho abaixo, mas por quê? Vai da experiência do analista. E tem um outro programa, mas eu preciso te dar uma relembrada. Tem mais de ano que eu não mexo no programa, que ele chama Andis. Aí eu tenho que dar uma relembrada como fazer essa análise para me mostrar para vocês também. Eu acho que eu vou gravar essa aula. A hora que eu aprender a mexer lá, eu gravo e passo para vocês. Porque esse aqui, eu mexi nele tem pouco tempo, ainda dei umas vaciladas aqui hoje. Aí no Andis eu vou ver se eu gravo e depois eu mando para vocês. Professor, foi surgindo algumas dúvidas, por exemplo, aparecia, às vezes, o mesmo composto, usando o Adams, mas o senhor tinha falado assim, não, considera mais ou menos 5. E às vezes aparecia uns 7 unidades acima, sem ter problema não, né? Não tem, porque muitas vezes tem hora que você vai ter que aceitar. Aceitar, acho que até 0,1% de diferença do que está na tabela. Então, é 1.000, 0,1 vai dar 10, né?
Ah, certo. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. É porque eu estou conversando com os meninos aqui também. É 0,1 não, é mais. 1% é que é 10, né? Isso. É 1%, acho que é 2%, que até 2% pode. Eu tenho que relembrar aqui. Eu tenho anotado aqui no artigo que a gente publicou, eu tenho que dar uma olhada aqui depois. Obrigado, pessoal. De nada. Pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou gravar a aula do preparativo. Amanhã eu vou fazer uma análise preparativa ali. Aí eu vou gravar, edito. Eu penso que até sexta-feira à tarde já deve estar lá para vocês verem o sistema da análise preparativa, que vocês vão ver que é uma dinâmica um pouco diferente. Agora eu quero ter a substância. Tranquilo? E do Andis, que é o outro programa que eu falei para vocês, que eu vou ter que vou ter que reaprender a mexer no programa. Aí, a hora que eu aprender ali, eu gravo e também disponibilizo para vocês, que eu acho que fica mais fácil do que ao vivo. Porque aí a parte, quando diz que eu for errando, eu vou editando e vou cortando, fica mais fácil para vocês assistirem. Então, até semana que vem, pessoal. Tendo qualquer dúvida, me mande e-mail. Ok, pessoal. Bom? Até mais. Beleza, professor. Obrigado, hein? Com Deus. Tchau, pessoal. Deus, até mais. Tchau. Valeu, Até semana professor. que Um vem. abraço. Tchau, gente.